Abril de 1945, norte da Itália. 6 jovens alemães estão sentados contra a parede fria de um celeiro destruído, mãos amarradas, rostos sujos, olhos fundos de fome e medo. O mais novo mal consegue controlar os dentes batendo. Eles sabem o que fizeram. Atiraram contra uma patrulha brasileira. Agora esperam a consequência. Na cabeça deles, os próximos passos serão simples. Soldados se aproximam, rifles são erguidos, a ordem é dada e tudo acaba. Mas então, um caminhão da FEB para na estrada. E em vez de ouvir o clique dos fuzis, os meninos sentem o cheiro impossível de pão quente e café fresco. 24 horas antes, o sargento Oliveira caminhava à frente de sua patrulha por uma estrada de terra encharcada. O vale estava quieto demais. A guerra no norte da Itália já dava sinais de fim, mas isso não significava segurança. Justamente nos últimos dias, homens morriam por descuido, por um disparo perdido, por uma emboscada feita por soldados que não sabiam se estavam lutando por vitória ou apenas por medo. Oliveira tinha 31 anos, bigode grosso, olhos cansados e um jeito de andar que parecia carregar a guerra inteira nos ombros. Ele sobrevivera a Monte Castelo, atravessara lama, neve e artilharia, vira amigos ficarem pelo caminho. Agora, só queria terminar a patrulha, voltar ao ponto de apoio e tomar café sem ouvir morteiro. Atrás dele vinham 5 pracinhas. Homens jovens, mas envelhecidos por meses de combate. Pereira, pernambucano de fala rápida e raiva guardada. Costa, quieto, sempre com cigarro apagado no canto da boca. Bittencourt, que sabia algumas palavras em alemão aprendidas com prisioneiros. Mendes, cabo de sorriso fácil, carregando uma fotografia da noiva no bolso. E Rocha, o mais novo, que ainda olhava para cada casa destruída como se tentasse entender como o mundo podia ter chegado àquilo. A estrada passava entre campos abandonados. Havia uma carroça quebrada perto de uma árvore sem folhas. Mais à frente, um celeiro de pedra aparecia meio escondido pela névoa. Metade do telhado havia desabado. A porta balançava com o vento, batendo devagar na madeira rachada. Oliveira levantou o punho. A patrulha congelou. Ele ouviu alguma coisa. Não era vento. Não era animal. Era metal raspando. Um movimento pequeno demais para ser acaso. Oliveira apontou 2 dedos para Mendes e Costa. Os dois avançaram devagar. Rifles erguidos, corpos baixos. A lama sugava as botas. O silêncio parecia ficar mais pesado a cada passo. Mendes chegou a 10 metros da porta quando o primeiro tiro explodiu de dentro do celeiro. O cabo gritou e caiu de joelhos. O sangue apareceu rápido na calça, escorrendo pela coxa. Costa se jogou atrás de um muro baixo e respondeu com 2 disparos. Oliveira nem pensou. Correu até Mendes enquanto os outros abriam fogo contra a entrada do celeiro. Lasca de madeira voou. Poeira caiu das pedras. Lá dentro, mais 2 tiros saíram. Tortos, desesperados, sem mira. Quem estava atirando não sabia combater direito, mas uma bala sem técnica também mata. Oliveira agarrou Mendes pelo suspensório e o arrastou para trás do muro. O cabo estava pálido, mordendo os dentes para não gritar. A bala atravessara a perna. Não parecia ter pegado artéria, mas o sangue era suficiente para acender a raiva de todos. Pereira travou o ferrolho com força. Agora acabou. Oliveira olhou para o celeiro. A raiva subiu também. Subiu quente, violenta, humana. Depois de tantos mortos, depois de tanto frio, depois de tanto amigo enterrado longe do Brasil, ainda havia alemão escondido, atirando em patrulha. Ele contou nos dedos. 3, 2, 1. Os pracinhas avançaram. Entraram no celeiro de uma vez, rifles apontados, dedos nos gatilhos, prontos para encontrar soldados alemães entrincheirados. Mas o que encontraram fez todo mundo parar. 6 meninos, não homens, meninos. O mais velho talvez tivesse 16 anos, o mais novo parecia ter 14. Uniformes alemães grandes demais pendiam em corpos magros. Um capacete cobria quase os olhos de um deles. Outro tremia tanto que a carabina caiu das mãos antes que conseguisse levantá-la de novo. Um terceiro estava sentado no chão, abraçando os joelhos, soluçando sem som. Por alguns segundos, ninguém falou. A guerra tinha preparado os brasileiros para enfrentar inimigos.
Não tinha preparado aqueles homens para entrar em um celeiro e encontrar crianças de uniforme. Pereira foi o primeiro a reagir. "Pro chão!" Eles não entenderam as palavras, mas entenderam o tom. Jogaram-se de bruços na terra batida, mãos na nuca, corpos sacudindo de medo. Bittencourt gritou em alemão quebrado para largarem as armas. Havia 2 carabinas, uma pistola velha e algumas munições espalhadas perto de uma caixa vazia. Oliveira olhava para eles, sem conseguir encaixar a cena na cabeça. Um deles levantou os olhos. Loiro, rosto fino, boca rachada de frio. Tentava parecer firme, mas o queixo tremia. Oliveira viu nele o irmão mais novo, lá no Brasil, reclamando da comida, correndo atrás de bola, pedindo para usar a camisa boa no domingo. A semelhança doeu. "Amarra", disse Oliveira. Bittencourt usou corda de paraquedas. Amarrou os pulsos dos 6, sem brutalidade, mas sem carinho. Ainda eram prisioneiros. Ainda tinham ferido Mendes. Ainda poderiam esconder faca, granada, qualquer coisa. Guerra não permitia ingenuidade. Os meninos foram levados para fora e colocados sentados contra a parede do celeiro. A manhã estava fria, o céu cinzento. O vento entrava pelas mangas largas dos uniformes alemães. O mais novo chorava abertamente agora. Tentava esconder o rosto no ombro, mas não conseguia porque as mãos estavam presas atrás das costas. Pereira caminhava de um lado para o outro. Eles atiraram no Mendes. Ninguém respondeu. Moleque ou não, atiraram. Oliveira também sabia. Era isso que tornava tudo pior. Se fossem homens adultos, a decisão seria simples. Se tivessem resistido até o fim, talvez ninguém pensasse 2 vezes. Mas ali, sentados na lama, estavam 6 adolescentes arrancados de algum canto da Alemanha, colocados em fardas grandes demais e mandados para morrer por uma guerra que já estava perdida. O rádio chiou no jipe. Oliveira chamou o capitão Silva. A decisão subia de posto. Enquanto esperavam, o silêncio se tornou insuportável. Mendes já tinha sido colocado no jipe com um torniquete firme na perna. Estava vivo, mas a dor o fazia suar frio. Costa fumava sem tragar. Rocha evitava olhar para os prisioneiros. Bittencourt ficou perto deles, escutando murmúrios em alemão. O mais velho se chamava Klaus, 16 anos. O menor, Hans, 14. Outro era Friedrich, 15, febril, olhos fundos. Os demais mal conseguiam responder. Um deles repetia a palavra Mutter, mãe, de novo e de novo, como se a palavra pudesse protegê-lo. 20 minutos depois, o jipe do capitão Silva apareceu na estrada, levantando poeira úmida. Silva desceu sem pressa. Era mineiro, homem de poucas palavras, rosto fechado, cabelo já grisalho nas laterais. Olhou primeiro para Mendes, deitado no veículo, com a perna enfaixada. Depois olhou para os 6 alemães amarrados. Ficou em silêncio. Pereira aproximou-se. "Capitão, eles feriram nosso homem. Estavam escondidos. Atiraram primeiro." Silva não respondeu. Caminhou até os meninos. Abaixou-se diante de Klaus. O adolescente tentou sustentar o olhar, mas falhou. Seus olhos desceram para o chão. Silva viu os pulsos finos marcados pela corda, as unhas sujas, o rosto cavado pela fome. "Quantos anos?" Bittencourt traduziu. 16, respondeu Klaus. Silva perguntou aos outros. 15, 14, 15, 15, 14. Cada idade parecia um golpe. Silva se levantou devagar. Olhou para o celeiro destruído, para Mendes ferido, para Pereira tomado de raiva, para os meninos tremendo. A guerra inteira parecia concentrada naquela parede de pedra. Justiça, vingança, medo, infância, dever, humanidade. Pereira falou baixo, mas todos ouviram. Se fosse o contrário, eles não poupavam a gente. Silva sabia que talvez fosse verdade. Sabia das histórias. Pracinhas capturados, civis italianos enforcados, prisioneiros maltratados. Sabia o que o regime alemão havia feito. Sabia que aqueles uniformes carregavam o peso de um crime enorme, mesmo quando vestidos por garotos. Mas também sabia outra coisa. 6 meninos amarrados não eram uma divisão alemã. 6 adolescentes famintos não eram Hitler. 6 garotos assustados não trariam Mendes de volta se fossem mortos ali. Silva fechou os olhos por 3 segundos. 3 segundos
em que poderia escolher o caminho fácil, deixar a raiva falar, chamar aquilo de guerra, seguir em frente e carregar mais 6 corpos na memória. Quando abriu os olhos, a voz saiu firme. Soltem as cordas. Pereira virou o rosto incrédulo. Silva repetiu. Soltem as cordas deles e tragam comida. Ninguém se mexeu de imediato. O vento passou entre os homens como se também esperasse confirmação. Então Bittencourt sacou o canivete e cortou a primeira corda. Klaus olhou para os próprios pulsos soltos, sem entender. Hans recuou contra a parede, achando que aquilo era algum tipo de preparação para a execução. Friedrich começou a chorar de novo, mas dessa vez não era apenas medo. Era confusão. Uma esperança tão inesperada que parecia machucar. Silva apontou para o caminhão de suprimentos. Pão, café, água, agora. E foi nesse momento que a história deixou de ser sobre uma patrulha ferida e passou a ser sobre a alma da FEB. O caminhão de suprimentos estava parado a poucos metros da estrada, com lona verde cobrindo caixas de ração, sacos de farinha, latas abertas e canecas penduradas em um gancho de ferro. O cozinheiro da companhia, Cabo Ferreira, mexia um panelão de café preto quando viu o capitão Silva se aproximar com o rosto fechado. Ferreira, separa pão, café e água. O cabo olhou para o celeiro, viu os 6 alemães sentados contra a parede e entendeu antes mesmo de perguntar. Para eles? Para eles. Ferreira ficou um instante em silêncio. Não era recusa, era choque. Naquela guerra, comida era quase sagrada. Cada pedaço de pão tinha peso. Cada gole de café quente podia mudar o humor de um homem congelado até os ossos. Dar aquilo a quem tinha acabado de ferir um pracinha parecia absurdo. Mas Ferreira conhecia o tom de Silva. Não era pedido, era ordem. Pegou 6 pedaços de pão, ainda mornos, embrulhados em pano. Encheu canecas de alumínio com café forte. Separou água em cantis. Depois colocou tudo em 2 bandejas improvisadas, com cuidado estranho, como se estivesse preparando uma refeição para filhos famintos, não para prisioneiros inimigos. Enquanto os soldados carregavam as bandejas, os meninos alemães olhavam sem entender. O cheiro veio antes da comida. Pão, café, calor. Coisas simples, mas que para eles pareciam impossíveis. Tinham passado dias comendo batata podre, raízes arrancadas da beira da estrada, sopa rala feita de nada. O estômago de Hans reagiu antes da mente. Fez um ruído alto, vergonhoso. Ele abaixou a cabeça, esperando risadas ou pancadas. Ninguém riu. Bittencourt colocou uma caneca diante dele e falou em alemão quebrado. Beba devagar. Hans segurou a caneca com as 2 mãos. O metal estava quente. Ele fechou os olhos como se aquele calor fosse uma lembrança de casa. Tomou o primeiro gole e queimou a língua, mas não largou. O café desceu pelo corpo como se acordasse algo que a guerra quase tinha apagado. Ele começou a chorar, não alto, não dramaticamente, apenas lágrimas silenciosas descendo pela sujeira do rosto. Klaus pegou o pão com cuidado, esperando que alguém tomasse de volta. Olhou para Silva, olhou para Pereira, olhou para a estrada, depois mordeu. Mastigou devagar no começo, depois com pressa. O corpo faminto venceu qualquer tentativa de dignidade. Friedrich, febril, tremia tanto que não conseguia segurar a comida. Rocha se aproximou, segurou o pedaço de pão para ele e disse em português: "Calma, rapaz, calma." Friedrich não entendeu as palavras. Entendeu o tom. Pereira virou de costas. A cena o incomodava. Não porque fosse cruel, mas porque era boa demais. Ele queria continuar com raiva. Queria lembrar de Mendes sangrando, do tiro vindo do celeiro, do amigo morto semanas antes em outra estrada italiana. Queria que o mundo fosse simples. Eles atiram, nós revidamos. Eles ferem, nós punimos. Mas cada mordida daqueles meninos desmontava a raiva um pouco mais. O inimigo estava com fome. O inimigo chorava. O inimigo tinha 14 anos. Silva mandou Bittencourt perguntar de onde vinham. Klaus respondeu primeiro: Hannover. A voz saía rouca. Disse que fora convocado havia poucas semanas, que homens da SS chegaram à cidade, reuniram adolescentes, distribuíram uniformes e rifles, prometeram punição às famílias de quem fugisse. Disse que tinham recebido treinamento apressado. Carregar, mirar, atirar, obedecer. Nada sobre sobreviver. Nada sobre voltar para casa.
Hans contou que sua mãe chorou quando ele saiu. Um oficial a empurrou para trás quando ela tentou abraçá-lo de novo. Ele lembrava do avental dela, das mãos tremendo, do grito que ficou preso na garganta. Desde então, passava as noites imaginando se ela ainda estava viva. Friedrich confessou que, quando viu a patrulha brasileira se aproximando, quis se render. Mas outro menino entrou em pânico e disparou. Depois do primeiro tiro, tudo aconteceu rápido demais. O medo virou barulho, o barulho virou sangue. E quando perceberam, havia um brasileiro caído do lado de fora. Bittencourt traduziu tudo aos poucos. Cada frase caía sobre os pracinhas como pedra. Pereira voltou a olhar. E a propaganda? Perguntou Silva. O que disseram sobre nós? Bittencourt traduziu. Hans apertou a caneca contra o peito antes de responder. Disse que os oficiais afirmavam que os aliados torturavam prisioneiros, que brasileiros eram selvagens, que qualquer um capturado seria mutilado, queimado, enforcado. Disse que acreditou porque tinha medo, porque tinha 14 anos, porque adultos uniformizados diziam aquilo com tanta certeza que parecia verdade. Silva respirou fundo. A guerra não tinha apenas colocado arma na mão de crianças. Tinha colocado mentira dentro da cabeça delas. Fez meninos atirarem não por coragem, não por ideologia, mas por terror fabricado. O capitão caminhou alguns passos e olhou para o vale. O vento mexia a poeira da estrada. Ao longe, tiros isolados ainda lembravam que a guerra continuava. Mas ali, naquele pequeno pedaço de mundo, a FEB tinha poder total. Podia castigar, podia humilhar, podia matar. Ninguém saberia direito. Ninguém viria cobrar explicações de soldados cansados em uma estrada esquecida da Itália. E justamente por isso a escolha importava. Silva voltou e falou alto o suficiente para todos ouvirem. Esses meninos são prisioneiros de guerra. Vão receber comida, água e atendimento. Vão ser levados ao campo. Ninguém toca neles. Ninguém humilha. Ninguém desconta raiva em criança. Pereira apertou os dentes. Silva olhou diretamente para ele. Não vamos deixar essa guerra ensinar quem nós somos. A frase ficou suspensa no ar. Ninguém aplaudiu. Ninguém fez discurso. Mas alguma coisa mudou. Costa apagou o cigarro no chão. Rocha ofereceu mais água a Friedrich. Oliveira se sentou em uma pedra e passou a mão pelo rosto, como se só agora percebesse o quanto estava cansado. O médico da companhia chegou pouco depois. Tenente Ramos, maleta na mão, expressão prática. Examinou Mendes primeiro, confirmou que ele sobreviveria. Depois foi até os alemães. Klaus tinha um corte infectado no braço. Hans, queimadura de pólvora na mão. Friedrich ardia em febre. Os outros três tinham pés feridos, piolhos, sinais de desnutrição, olheiras profundas, corpos consumidos por fome e marcha. Ramos trabalhou sem perguntar muito. Limpou ferimentos, passou pomada, enfaixou, deu comprimidos. Para ele, dor não tinha nacionalidade. Ferida era ferida, sangue era sangue. Friedrich, ao sentir o curativo fresco no braço, tentou dizer obrigado. A palavra saiu torta. Ramos apenas tocou de leve o ombro dele e continuou. 2 horas depois, um jipe chegou para levar os prisioneiros ao campo de retaguarda. Os 6 subiram na parte de trás ainda desconfiados, como se a qualquer momento alguém pudesse mudar de ideia. Klaus foi o último. Antes de entrar, olhou para Silva. Ficou rígido, juntou os calcanhares e fez uma continência desajeitada. Silva retribuiu, não por respeito ao exército que usava aquele uniforme, mas por respeito ao menino que sobrevivera a ele. O jipe partiu, levantando poeira. Os pracinhas ficaram olhando até desaparecer na curva. Só então Pereira falou, baixo, quase para si mesmo. Tomara que não esqueçam. Oliveira respondeu, eles não vão. No campo de prisioneiros, os 6 descobriram que a propaganda havia mentido sobre quase tudo. Havia cercas, guardas, disciplina e interrogatórios, mas também havia comida regular, cobertores, atendimento médico, listas de nomes, cartas sendo tentadas através da Cruz Vermelha. Não era liberdade, era prisão. Mas não era o inferno que prometeram. Hans recebeu um cobertor grosso e o segurou como quem segura um tesouro. Klaus comeu 3 refeições no primeiro dia e passou mal porque o corpo já não estava acostumado. Friedrich foi levado à enfermaria. Tinha febre alta, tosse profunda, pulmões fracos demais para um menino de 15 anos.
Os médicos brasileiros tentaram de tudo o que podiam com os poucos recursos disponíveis. Durante noites, Klaus sentava perto da enfermaria esperando notícia. Friedrich ainda sorria quando o via. Dizia que o pão brasileiro tinha gosto de milagre. Dizia que, se voltasse para casa, nunca mais jogaria comida fora. Dizia que contaria à mãe que um soldado do Brasil segurou o pão para ele quando suas mãos tremiam demais. Mas a guerra já havia cobrado muito dele. Dias depois, Friedrich morreu. Não em uma vala, não sozinho, não com frio sobre terra molhada. Morreu em uma cama simples, coberto por lençol, com morfina para aliviar a dor e um médico ao lado. Klaus e Hans foram autorizados a assistir ao enterro. Um padre rezou em latim. Uma cruz pequena foi colocada sobre a terra. O nome dele foi anotado. Para um garoto que esperava ser fuzilado, até aquele funeral carregava uma dignidade inesperada. Hans chorou em silêncio. Klaus não chorou. Ficou parado, olhando a cruz, como se entendesse naquele momento que sobreviver também significava carregar os mortos. Quando a Alemanha se rendeu em maio de 1945, o campo ficou tomado por uma mistura estranha de alívio e vazio. Alguns prisioneiros choraram, outros permaneceram mudos. Para os adolescentes, a notícia não parecia vitória nem derrota. Parecia apenas o fim de uma mentira longa demais. Klaus escreveu a primeira carta para a mãe com a mão tremendo. Estou vivo. Brasileiros me capturaram. Não me mataram. Deram pão, café, curativo. A senhora precisa saber. Eles não eram como disseram. Ele não sabia se a carta chegaria. A Alemanha estava em ruínas. Cidades quebradas, famílias desaparecidas, estradas destruídas. Mesmo assim escreveu, porque precisava que alguém soubesse. Meses depois, Klaus voltou para Hannover. Encontrou o bairro destruído, a casa queimada. Um vizinho idoso o reconheceu e disse que sua mãe e sua irmã haviam sobrevivido, evacuadas para uma vila próxima. Klaus caminhou por dias até encontrá-las. Quando bateu a porta, a mãe abriu, viu o filho e desabou. Naquela noite, ele contou tudo. Contou do celeiro, do tiro, dos brasileiros, do capitão que podia mandar matar e mandou trazer pão. A mãe escutou sem interromper. Depois segurou o rosto do filho com as duas mãos e disse que rezaria por aquele capitão brasileiro até o fim da vida. Hans também voltou. Cresceu, trabalhou como carpinteiro, casou, teve filhos. Falava pouco da guerra, mas todos os anos, no dia 22 de abril, acendia uma vela. Quando os netos perguntavam por quê, ele dizia apenas: foi o dia em que eu recebi café em vez de bala. No Brasil, o capitão Silva voltou para Minas Gerais. Desfilou no Rio, sorriu para multidões, depois retornou à vida comum. Casou, cuidou da fazenda, envelheceu. Quase não falava da Itália, mas guardava em uma gaveta uma pequena fotografia que Klaus lhe dera antes de ser transferido. Uma mãe, uma menina e um adolescente alemão antes que a guerra roubasse seu rosto. Às vezes, Silva olhava aquela foto e lembrava do celeiro, do vento frio, de Pereira com raiva, de Mendes sangrando, dos meninos esperando morrer e do cheiro de café subindo no ar como se fosse uma resposta simples a uma pergunta impossível. Anos depois, Klaus viajou ao Brasil. Não era mais um garoto. Era homem feito, engenheiro, pai de família. Economizou por muito tempo para cruzar o oceano. Chegou a Minas com um endereço antigo e uma memória impossível de apagar. Quando Silva abriu o portão da fazenda, os dois ficaram se olhando. Não houve discurso, não houve cena grandiosa. Klaus apenas estendeu a mão e disse, em português hesitante: obrigado por minha vida. Silva apertou a mão dele. Eu fiz o que era certo. Passaram a tarde tomando café. O mesmo café que décadas antes tinha separado a morte da misericórdia. Essa é a parte da história que não cabe bem em relatórios militares. Relatórios falam de patrulhas, prisioneiros, feridos, transferências. Não conseguem medir o impacto de um pedaço de pão entregue a um inimigo faminto. Não conseguem calcular quantas vidas mudam quando um capitão decide que vingança não será a língua da febre. Não conseguem registrar o momento em que 6 adolescentes entendem que o mundo talvez não seja feito apenas de ódio. A decisão de Silva não apagou a guerra, não salvou Friedrich, não devolveu os mortos.
não curou os traumas de Mendes, de Pereira, de Oliveira, de Klaus ou de Hans, mas impediu que aquele celeiro se tornasse mais uma pequena tragédia anônima dentro de uma guerra gigantesca. E às vezes, impedir uma tragédia já é uma vitória. A FEB lutou com coragem, tomou montanhas, fechou cercos, capturou prisioneiros, fez a cobra fumar. Mas sua grandeza não está apenas no combate. Está também naquilo que seus homens escolheram não fazer. Não atiraram, não humilharam, não transformaram meninos rendidos em troféus de vingança. Deram pão, deram café, deram chance. E essa escolha viajou mais longe que qualquer bala. Chegou aos campos de prisioneiros, onde alemães começaram a dizer que se render aos brasileiros era sobreviver. Chegou às famílias na Alemanha que ouviram histórias de soldados sul-americanos que tratavam jovens inimigos como gente. Chegou aos netos de Hans, aos filhos de Klaus, a memória de Silva, a herança silenciosa da FEB. Porque compaixão em guerra não é fraqueza. Fraqueza é obedecer ao ódio sem pensar. Coragem é ter o poder de destruir e escolher preservar. Naquela manhã fria no Vale do Pó, 6 jovens alemães esperavam fuzilamento. A lógica da guerra dizia que eles poderiam morrer ali. A raiva dizia que mereciam. O medo dizia que era mais seguro. Mas a FEB mostrou outra coisa. Mostrou que disciplina não é apenas saber atirar, é também saber quando segurar o dedo. Mostrou que honra não está apenas em vencer o inimigo, está em não permitir que o inimigo morto dentro de você vença primeiro. O mundo se lembra das guerras pelos grandes números, mas as almas são salvas nos pequenos gestos. Um pedaço de pão, uma caneca de café, uma corda cortada, uma ordem simples: tragam comida. E enquanto essa história for contada, aqueles 6 meninos continuarão sentados contra a parede do celeiro, tremendo, esperando tiros que nunca vieram. Porque naquele dia, em vez da morte que a guerra prometeu, chegaram soldados brasileiros trazendo pão, café e uma prova silenciosa de que a humanidade ainda podia sobreviver até no campo de batalha.